Olá, eu sou Flora Vitória e está começando agora mais um episódio do Positivamente, o nosso encontro semanal para falar de boas notícias, autodesenvolvimento e histórias motivadoras. Positivamente é uma série de programas semanais para você começar a semana com muita energia, esperança e disposição. Como um verdadeiro alimento para a mente, a cada episódio conto as novidades da ciência que podem ajudar você a atravessar esse momento de crise. De um modo muito simples e prático, também trago alguns dos principais desafios que a pandemia está nos trazendo e de como você pode superar estes obstáculos. E no final, indico filmes, livros, shows ou concertos capazes de mudar o seu estado de espírito e encher o seu dia de emoções positivas. Se você gostou, já deixe sua curtida nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar acompanhando as novidades. Também não se esqueça de clicar no ícone do sininho para receber as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e colegas de trabalho. Só aqueles que você quer bem. Tenho certeza que eles vão ficar contentes em receber conteúdos de desenvolvimento, felicidade e florescimento humano. Para não perder nenhuma novidade, é só me seguir no Instagram, @FloraVictoria. O programa de hoje é dedicado àquelas pessoas que, apesar das dificuldades, seguem firmes em busca de seus propósitos de vida. Sabe do que eu estou falando? De uma virtude muito importante para mim e provavelmente para você também: a coragem. Para começar, já gostaria de saber: você se considera uma pessoa corajosa? Qual foi o seu maior ato de coragem até agora? Se lembra? Quem é a pessoa mais corajosa que você conhece ou já conheceu? É muito bom falar de coragem porque todos nós passamos por situações em que é necessário ter garra para enfrentar as adversidades. Esse momento que estamos vivendo, por exemplo, pressupõe muita força. Afinal, diariamente ao acordar, temos de lidar com inúmeras incertezas. É por isso que eu decidi conversar com você sobre este tema. Além de conhecer melhor o que a coragem significa, eu também gostaria que você aprendesse a cultivá-la com dicas simples de serem colocadas em práticas. Então, continue aqui comigo para não perder nada. Como eu disse agora há pouco, a coragem é uma das 6 virtudes do ser humano. A palavra vem do latim cordis, que significa coração. Isso porque os romanos consideravam que a coragem tem mais a ver com o coração do que a razão. E ela é tão importante que foi considerada a mãe de todas as virtudes por ninguém menos que Aristóteles. O filósofo grego acreditava que a coragem vitaliza as demais. Para ele, a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Realmente, dentre as virtudes, a coragem é a mais universalmente admirada. Não à toa, ela é a virtude dos heróis. E quem não admira os heróis, não é mesmo? Portanto, de uma maneira muito simples, eu posso dizer que coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Porém, é importante você notar uma coisa: coragem não significa ausência do medo. Ter coragem é agir independentemente dele. Isto é, não se manter paralisado em uma situação difícil. Mas afinal, quem é corajoso, quem é corajosa? A psicóloga Cynthia Puri, da Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, realizou um estudo para chegar a essa resposta. A pesquisadora se concentrou na natureza de diferentes tipos de coragem e no que podemos fazer para cultivá-las. Ela descobriu que a coragem surge quando uma pessoa vê um objetivo significativo e, em seguida, acredita que consegue atingir esse objetivo. Isso é um produto da avaliação cognitiva que ela chama de coragem do processo. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Segundo a autora,
É mais provável que uma pessoa entre em um prédio em chamas para salvar alguém se ela tiver o treinamento e o equipamento para fazê-lo. Quem entra num prédio sem proteção pode até ser visto como corajoso, mas talvez não muito inteligente. Portanto, a ação de agir depende dos objetivos de uma pessoa, bem como as avaliações de risco pessoal e de sua própria capacidade de atingir o objetivo. Então, neste momento, você pode estar se perguntando: será que eu sou corajoso ou corajosa? Além desse estudo que eu mencionei, você pode verificar ao pensar em cada uma das forças de caráter ligadas à virtude coragem. A ideia é a seguinte: acompanhe a descrição que eu vou dar a seguir e avalie se você se identifica com as características de cada uma delas, ok? Então vamos lá. Segundo a psicologia positiva, a coragem reúne as forças emocionais que envolvem o exercício da vontade de atingir objetivos diante de oposição externa ou interna. Elas são 4 no total. E aí, tá curioso? Curiosa? Então vamos lá. A primeira força é a bravura. Bravura é não ter receio de ameaças, desafios, dificuldades ou dor. Significa defender o que é certo, mesmo se houver oposição, e agir de acordo com suas convicções, mesmo se elas não forem populares. Também inclui bravura física, mas não se limita a isso. A segunda força é a perseverança. Ter perseverança é terminar o que você começa. É persistir numa linha de ação apesar dos empecilhos. Colocar em prática o que precisa ser feito e ter prazer em completar as tarefas. Já a terceira força é a integridade, quer dizer falar a verdade, porém de maneira mais ampla, apresentando-se de forma genuína e sincera. Ter honestidade é não fingir e responsabilizar-se pelos seus próprios sentimentos e ações. Por fim, a última força é a vitalidade. Ter vitalidade é viver com entusiasmo e energia. Não fazer coisas pela metade ou com indiferença. É sentir-se vivo e estimulado. Depois desse checklist das suas forças, eu lanço aqui uma reflexão. Seria bom se fosse viável conquistar realizações sem muito esforço, certo? A princípio, sim. No entanto, pelo conhecido princípio da escassez, logo iríamos querer mais e mais realizações. Mais difíceis e mais valiosas também. Todas as pessoas desejam chegar onde ninguém mais chegou. Se todos de um grupo de alpinistas conseguirem escalar uma montanha de 20 metros, logo algum deles procurará uma montanha maior para subir. De alguma forma, todos nós queremos a sensação de recompensa, o que inunda o nosso cérebro com a dopamina. E o reconhecimento por nossos feitos mais audaciosos com outro neurotransmissor, a serotonina. Essa engrenagem move o nosso sistema límbico cerebral e faz com que tenhamos a coragem de enfrentar novas aventuras. Seja escalando montanhas, cargos em uma empresa ou enfrentando os demais impasses diários, frequentemente a coragem é vista como um traço de caráter inato. Na verdade, ela é uma prática que pode ser aprendida para você lidar com as dificuldades. Ou seja, é possível tornar a coragem um hábito de vida. Por isso, agora eu vou ensinar algumas estratégias para você descobrir como cultivá-la. Vamos lá? Não é disso que todos nós precisamos? Coragem para atingir nosso maior potencial no trabalho e em casa? Coragem para ser autêntico, correr riscos e ser diferente, único, especial? Então, minha primeira dica é: manipule os seus pensamentos. Nossos pensamentos influenciam profundamente o que sentimos e o que fazemos. Quando lembramos de situações em que fizemos algo não muito bom, a gente acaba se sentindo inseguro e fraco. E isso aumenta as chances da gente realizar algo ruim novamente. Em outras palavras, não funciona dizer para si mesmo: eu tenho que parar de ter medo. Em vez disso, passe a ter pensamentos corajosos. Encha ativamente sua mente com pensamentos positivos. Considere momentos em que você já teve coragem. Reflita sobre o seu último ato de coragem. Analise como você vai se arrepender se não fizer o que precisa ser feito. Pense que o pior cenário é algo com o qual você pode lidar. E lembre-se de seus objetivos a longo prazo.
Vamos para a segunda dica. Saiba diferenciar o medo legítimo do não útil. Às vezes, o medo tem mais a ver com a emoção e paixão do que com um aviso de que você está prestes a fazer algo perigoso. O medo legítimo tende a nos fazer querer sair de qualquer situação em que estamos. Já o medo não útil, por outro lado, nos faz hesitar em vez de prosseguir. Temos medo de falhar e por isso nem tentamos. A chave é saber a diferença entre o medo legítimo e o não útil. Você tem o desejo de se livrar de qualquer situação que está deixando você com medo? Nesse caso, seu medo provavelmente é legítimo. Mas se o seu medo está fazendo você paralisar, considere talvez que o seu medo é infundado. Vamos para a terceira dica. Faça planos específicos para os problemas que você possa enfrentar. Essa é uma técnica importante para você ter mais coragem e ter mais sucesso no futuro. Então, se pergunte, quais obstáculos você provavelmente vai encontrar? As pessoas que planejam como vão reagir a diferentes contratempos tendem a atingir seus objetivos com mais êxito. Desafios assustadores não os impedem, especialmente quando formulam planos. É importante lembrar que as coisas difíceis que temos que fazer ou dizer raramente são o que nos deixa confortáveis. É o medo que sentimos que gera isso. Ele dificulta a ação de ir adiante e não a ação daquilo que pensamos ter medo. Não fazer algo porque temos medo não é o caminho mais fácil a longo prazo. Por incrível que pareça, quando realizamos a coisa mais difícil, encontramos mais facilidade. Vamos para a quarta e última dica. Acesse o corpo. O medo aparece no corpo. Geralmente a gente sente as mãos suadas, o estômago enjoa, tem uma vaga sensação de desconforto. Uma vez que nossos corpos entram no modo medo, precisamos de uma maneira de reconhecer os sinais e trabalhar com o que os sentimentos estão nos dizendo. Usar a respiração focada e a meditação consciente pode ajudar a sintonizar as sensações sem tentar alterá-las ou julgá-las. Dessa forma, podemos acessar o nosso medo sem rejeitá-lo. Isso nos deixa mais livres para identificar melhor a fonte do medo e buscar as coisas que queremos na vida. Você também pode tentar fazer yoga, correr, dançar, fazer alongamentos e caminhadas. Qual é a sua maneira favorita de cultivar coragem? Eu estou muito curiosa, então deixe seus comentários nas minhas redes sociais. Agora trago algumas novidades da ciência. As medidas de isolamento social implementadas no Brasil desde março conseguiram reduzir pela metade a taxa de transmissão da Covid-19. Isso é o que diz um estudo publicado na revista Science. De acordo com um levantamento feito pelo Brasil e o Reino Unido, a quarentena diminuiu a taxa de transmissão de 3 para 1,6 contaminados por pessoa infectada. Os pesquisadores concluíram que houve mais de 100 entradas do vírus, originárias principalmente da Europa. No entanto, apenas 3 se espalharam pelo nosso país. Outra boa notícia é sobre o avanço na pesquisa de Alzheimer. Segundo matéria do New York Times, cientistas desenvolveram um novo exame de sangue que pode detectar a doença 20 anos antes dos sintomas. O estudo foi publicado na revista científica Journal of Experimental Medicine e apresentado numa conferência sobre o tema em Chicago, nos Estados Unidos. Para ser usada clinicamente, a técnica desenvolvida precisa de mais pesquisas e testes. A estimativa é de que esses exames possam estar disponíveis em até 3 anos. Vamos torcer para que tudo dê certo. O Positivamente de hoje conta para você um pouco mais sobre a coragem. E não faltam exemplos do que ela significa na prática. Para começar, não poderia deixar de mencionar os médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. Como você aprendeu no começo do programa, ter coragem é agir apesar do medo.
Você também já sabe que a coragem acontece quando alguém percebe um objetivo valioso e significativo em seu ambiente. E existe propósito mais nobre do que salvar uma vida? É por isso que o termo coragem define tão bem aqueles que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. São os que usam suas forças na potencialidade máxima e atuam para o bem comum. Por falar em vida, outra história de coragem que viralizou recentemente foi a de um senhor de 75 anos. João Rodrigues da Silva ficou conhecido no Brasil inteiro por ter conseguido agarrar e salvar uma menina de 2 anos que caiu do 3º andar de um prédio no Paraná. Ele viu o momento em que a pequena Vitória estava pendurada na varanda de um prédio e saiu correndo para ajudar. Seu João entrou na parte de baixo do prédio, estendeu os braços e agarrou a menina. Felizmente, tudo terminou bem. Mas vale o alerta de redobrar os cuidados com as crianças em casa para proteger quem mais amamos. Na minha dica cultural de hoje, separei 2 filmaços para você curtir em casa. São longas que também abordam a questão da coragem em diferentes aspectos. O primeiro deles é o Até o Último Homem. Indicado ao Oscar de melhor filme, ele conta a história de Desmond Doss, um médico do exército americano. Convocado para a Segunda Guerra Mundial, ele se recusa a pegar em armas. Decide trabalhar na ala médica e salva muitos companheiros em meio às batalhas e bombardeios. Já o segundo filme é Estrelas Além do Tempo. No enredo, estamos no auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Mas uma equipe de cientistas da NASA provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos. Formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, elas lideraram uma das maiores operações tecnológicas já registradas. E, claro, se tornaram verdadeiras heroínas da nação. Por que você deveria assistir às minhas indicações? Primeiro, porque ambos os filmes são baseados em histórias reais, o que torna ainda mais inspirador. E também porque mostram que os nossos objetivos podem causar uma grande mudança na vida das pessoas, na escola, na empresa e até no mundo. Afinal, quando unimos talento, perseverança e coragem, podemos chegar longe. O Positivamente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, um abraço e até a semana que vem.